Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Esse canal que ele trabalha em coletividade. Coletividade com amor, coletividade com espiritualidade, coletividade com o seu coração, que precisa ouvir as coisas, que precisa sentir as coisas, que às vezes está esperando aquela palestra, que abre a sua mente e fala assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Por mais que sejam repetidos os temas, às vezes, a gente ouve ele de várias formas e isso trabalha para o bem. E por isso que o tema de hoje é o bem coletivo. Gente, eu li um provérbio, eu adoro provérbios hindus. Para falar de cara para vocês, eu vi um e esse afirmava o seguinte, olha que interessante. A árvore não prova a doçura dos próprios frutos, o rio não bebe suas próprias ondas, as nuvens não despejam água sobre si mesmas. A força dos bons deve ser usada para benefício de todos. A impressão que se tem é que a própria natureza, né, ela, além de estar afirmando assim, o que o Cristo disse, é que ela parece que está gritando para que possamos perceber essas lições. E a gente ignora a maioria das vezes. É tão simples se a gente observar, se a gente entender que tudo serve para todos e tudo está focado no benefício do coletivo. É justamente aí que se encontra o que? O equilíbrio, o sentido de existir. E a gente pode até assim imaginar isto sendo aplicado no mundo das relações humanas. Um propósito igual, um só propósito, a busca da conciliação dos interesses próprios com as necessidades do coletivo. Se a gente pudesse traduzir isso, seria mais ou menos assim, ó. Os que são árvores frondosas disponibilizem oxigênio, frutos e sombra para todos aqueles que cruzarem seu caminho. Aqueles que são nuvens, despejem suas águas sobre os rios e sobre as árvores, para que se mantenham firmes e vivos. Os que são rios, abriguem os peixes, alimentem os lagos, irriguem os campos e as margens e mantenham o ecossistema em perfeito balanço. Na natureza, se você observa com calma, é servindo que todos cuidam de todos, não deixando ninguém em desalento. E é uma prova interessante, porque esses dias atrás, eu sempre vejo vídeos do Animal Planet, e incrível, né? Olha isso que eu vou relatar para vocês. Eu já vi várias vezes as caçadas dos leões. É uma coisa que parece assim injusta, que parece cruel, que parece monstruosa. Mas esses dias atrás, eu vi um vídeo que me tocou muito o coração. Eu vi um leão salvando uma presa, não de outro predador, nem de outra, salvando daquilo que nós chamamos de depredação humana. Era uma corça, ela estava presa numa fiação, num poste. O leão chegou e ele arrancou aquela fiação e libertou a corça. E aí a corça ficou olhando, ele empurrou ela com a cabeça. Como quem diz, vai. E a corça saiu correndo e ele não foi atrás. Ele vira de costas e vai embora. Portanto, quando a gente pensa que na natureza só existe selvageria, fome e matança, não. A natureza, ela mostra para nós mesmos o quanto as criaturas são empáticas umas com as outras e o quanto elas procuram ajudar de alguma forma. Vai existir a selvageria? Claro, gente, que vai existir. Eles são irracionais. Mas a partir do momento que aquele ser absorve aquela ideia da empatia, ele a pratica naturalmente. A natureza, ela nos ensina. Olha, se você observa, tudo está ligado numa interdependência, numa codependência. É necessário que o fruto apodreça, caia no chão e aquilo vira adubo, para que a terra se torne fértil. Então tudo é uma troca. E a gente volta para a ideia de Lavoisier.
Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é lindo, lindo, e isso nos leva para quem? Para o apóstolo Paulo. Paulo, em sua carta aos Romanos, recomendou: nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os que são fracos. Devemos ajudá-los nas suas fraquezas e não tentar somente agradar a nós mesmos. Que cada um de nós procure agradar os outros para o bem deles, a fim de ajudá-los a crescer na fé. Nós somos um conjunto de potências e talentos. Vocês já observaram isso? E o que falta? Falta parar para analisar, compreender e entender como é que poderemos empregar essas condições aí, esses dogmas que nós temos para auxiliar os que necessitam. Se a gente expandir nossa visão e não apenas focar nos recursos materiais, a gente vai descobrir que a gente pode ser útil, porque a gente vai captar o que a caridade material, ela é apenas uma faceta da virtude suprema. É uma maneira, a caridade espiritual, a caridade material, às vezes, ela é a porta, a ponte, para você chegar até aquele ser. Aquele ser que está com fome, quando você entrega algo para ele comer, enquanto ele come e você fala, ele te ouve. Se você traz alguma coisa para ele vestir, enquanto ele está vestindo e você fala, ele te ouve. Ele pode ignorar suas palavras, não fazer o que você falou, mas ele te ouve. A chance é dada a cada criatura de alguma forma. Então, aquela caridade material é uma faceta. É uma maneira de se aproximar. E às vezes também você chega e fala, ou seja, pratica a caridade espiritual e depois você traz essa caridade material. Porque de um jeito ou de outro, a necessidade vai falar mais alto. Temos que ter a força de um rio, ou ao menos ser um córrego entre os nossos. Porque a gente precisa despejar, gente, as águas de alegria e esperança sobre todos aqueles que nos chegam, ressecados pela tristeza e pelo desânimo. N pessoas vão cruzar nossos caminhos totalmente secos, sem alegria, sem esperança, sem motivação para viver. E você, mostrando através de seus próprios atos, ou às vezes com o aconchego que você dá, você impulsiona aquela pessoa a repensar os próprios atos e a se melhorar. A gente tem que se atentar que em cada decisão na vida e em cada ação que executamos, sejamos sempre questionados sobre o que é o melhor para todos. E nós mesmos questionamos isso. Não apenas o melhor para nós, em detrimento do bem coletivo. Nós somos um conjunto de oportunidades. Se temos a responsabilidade de coordenar equipes, orientar colaboradores, a gente deve lembrar de uma lição: que a força dos bons deve ser utilizada para o benefício de todos. Isso é tão importante, mas tão importante que vocês não têm noção. E se você não é esse colaborador e não é um mentor, não é um chefe de equipe, você é um dos integrantes da equipe, é aquela história: ah, mas se eu fizer isso não vai mudar as coisas. Você está fazendo a sua parte, não importa se os outros vão fazer ou se alguns vão. O importante é que você faça. A partir do momento que você faz, você direciona essa energia para que os outros também consigam realizá-la. Essa atitude, né? De fazer, de aprender. Então, se aprendemos e praticamos, a gente pode também orientar, educar e encaminhar. A partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente tem essa capacidade de orientação, educação, encaminhamento. E a gente pode fazer isso com o máximo de seres que pudermos para o caminho da evolução. Todas as pessoas que encaminham um ser para a evolução, elas trabalham para a coletividade, pela coletividade e com o sentido da coletividade. Então o mundo ainda é de provas e expiações. A gente está passando por um momento de transição que vai se tornar regeneração.
daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas. Mas ainda estamos convivendo com a ignorância, o descaso e o abandono. E essas são realidades severas nas nossas vidas. Francisco de Assis, ele refere em sua prece assim, que possamos nos converter em bons instrumentos da paz de Deus. Almas com quem a natureza e o Criador podem contar sempre para manter a harmonia na Terra. Assis, ele tem essa desenvoltura, né? Essa expansão de... É maravilhoso. Quando você lê a história de Francisco de Assis, você descobre que ele deixava de se alimentar para dar o alimento, não era só para um ser humano, não. Era para um pássaro, era para um animalzinho, um gatinho, um cachorrinho, uma cabra, um boi, um leão, um tigre, qualquer coisa. E nenhum desses animais o agredia. Todos eram dóceis a ele. Todos. Todos. Então você vê que ali existe uma cooperação entre aquele ser que está ligado ao Criador com aquele ser que é do Criador. Aquela criatura que faz parte da Terra. Então é nesse momento que a gente vê que as almas com quem a natureza e o Criador podem contar sempre vão manter a harmonia na Terra. Fazendo isso sem esperar reconhecimento ou mesmo qualquer gratificação externa, assim como a árvore não se alimenta do próprio fruto, né? Que também possamos dar de graça aquilo que Deus nos deu assim, que é nossa compaixão e nossa empatia. Ah, mas ninguém é empático comigo. Você não tem que fazer com os outros aquilo que os outros fazem com você. Você tem que realizar com os outros aquilo que você precisa que os outros façam com você. Isso é empatia. Ah, Max, então peraí, eu vou fazer por aquela pessoa, mas eu não vou esperar nada dela. Exatamente. Você não tem que esperar nada de ninguém. Você tem que simplesmente fazer. Só isso. Mais nada. É prático. Só isso e mais nada. Então, fazendo isso sem esperar esse reconhecimento ou mesmo qualquer gratificação, você vai lá, né? E tem consciência que o que você pode fazer para o outro também você vai receber em algum momento na sua vida de alguma forma. Por quê? Porque você está garantindo que aquele ser possa receber algum alimento. Afinal, um ecossistema jamais deixa faltar o que? O sustento. E o alimento, ele tem várias formas. Ele pode ser o alimento físico, quanto ele pode ser o alimento do espírito. Há aquele conforto que você está emanando para os outros. A gente tem que ter consciência disso. Aqueles momentos em que sentirmos insegurança, falta de forças e energia, começando a alimentar a falta de esperança, a gente não precisa ir longe. Basta parar um pouco e observar a obra do nosso Criador. A observar a natureza. E a gente vai acabar olhando para o coração dessa natureza, que pulsa incessantemente, servindo de inspiração para que todos nós continuemos. Meus queridos, nós somos partes de um coletivo. Dependemos energeticamente uns dos outros. Tanto que a energia, a vida é uma troca de energias. Se você tem amigos, você troca energia com esses amigos. Se você tem família, com a sua família. Se você tem um namorado, um marido, uma namorada, uma esposa, você troca energia. Se você tem pets, você troca energia com seus pets. Nós, graças a isso, desenvolvemos uma psicosfera que irradia mais luz do que trevas. Olha que lindo. Possibilitando em nossa jornada a evolução. Então, se a gente faz o bem para todos, nós fazemos o bem para quem? Para nós mesmos. Nós garantimos uma união de forças que se tornam indestrutíveis por estarem cheias de esperança. E a esperança é o sentimento mais precioso em nossa jornada. Agindo assim, nós vamos aumentar a nossa confiança, nossa fé em Deus. E assim como Ele alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo, também cuida de todas as árvores e dos seus frutos.
Deus não abandona sequer um filho. E nessa colheita divina, sabe quem são os frutos de Deus? Somos nós. E o Deus amoroso e bom. Nesse espectro maravilhoso do bem coletivo, a gente acaba captando essa energia, a gente acaba absorvendo essa energia. E quando a gente faz isso, nós automaticamente acionamos a alavanca nossa da evolução. E aí a gente começa a ser capaz de entender que nós fazemos parte de um projeto imenso, que não se restringe a apenas alguns anos na carne, mas que abrange toda uma eternidade. Somos eternos como espíritos. Somos perecíveis na matéria, mas nossa essência, ela continua viva. O que nós passamos são apenas mudanças. Mudamos dimensionalmente. Nós viemos de um lugar, aterrissamos aqui numa nave, num corpo físico. Depois que esse corpo físico foi bem utilizado durante algum tempo para aquela necessidade, para aquele projeto, nós abandonamos esse corpo e voltamos para nossa vida, que é eterna. E sem o bem coletivo, a vida não tem sentido. Ela se torna uma gama de trocas egoístas, sem fundamento, sem crescimento e sem nenhuma caridade. É por isso que Francisco Cândido Xavier sempre disse: a caridade é o primeiro passo da evolução. E Kardec completou: fora dela, não há salvação. Eu espero que você tenha entendido que o bem é coletivo. Ele não é sua propriedade, nem propriedade de ninguém. Ele é de todos nós. Que sejamos o bem, que sejamos essa coisa gostosa, sabe? De proporcionar para o outro a felicidade e receber isso de volta e sentir-se assim: gente, eu fiz uma coisa boa hoje, eu estou me sentindo tão bem. Tão bem. Olha, a palavra é boa, né? Tão bem. Eu espero que tenha ficado claro para você o significado de bem coletivo. Agora você vai lá, vai curtir a página do Facebook Espirais de Luz, vai se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho, porque tem muita coisa boa vindo por aí. E esse bem coletivo, foi breve a palestra, né? Foi calma, tranquila. Por quê? Porque eu quero que você absorva isso e faça. Não guarda para você, não. Seria a mesma coisa de eu estudar isso tudo e não ensinar, não falar, não explicar, não ajudar ninguém. Não ia ter nenhuma utilidade. Só para mim? Não. Para todo mundo. Muito obrigado por ter essa paciência de ficar me ouvindo aqui e acessa, indica que a gente quer isso. A gente quer evolução em espiral. Até a próxima. Beijos de luz.